Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Você sabe que eu, ou o nosso irmão Cláudio Mendes e eu, nós somos estudantes e também divulgadores da visão do Evangelho Eterno. E com o passar do tempo, a gente vai evoluindo. Aqui, ó, somos espíritos com um corpo revestido de carne. Eu tenho uma pergunta a fazer e essa pergunta ela é muito, mas muito importante. Eu gostaria de que você prestasse atenção na profundeza dessa pergunta para que você tire as conclusões e comece a pensar. Comece a refletir naquilo em que eu vou falar. Meus queridos, em algum tempo da história humana, eu e você chegamos aqui na Terra através do nascimento virginal da nossa mãe. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 22 e 23, os primeiros cristãos ali no primeiro século, eles alcançaram um nível, um patamar de que eles evoluíram com o tempo para que isso aqui, que está em Hebreus 12, 22 e 23, viesse a acontecer com eles. Só que esse patamar, esse nível, ele não era material, ele era espiritual. E esse grau, esse nível, esse patamar, era tão importante que quem alcançou esse patamar, ele foi colocado o nome de tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Muito bem. Se eu e você chegamos aqui na Terra, viemos aqui como espíritos para se encarnar num corpo físico chamado de ser humano, chegamos aqui depois da cruz, porque quem nasceu depois da cruz já nasceu com seus espíritos aperfeiçoados. Preste atenção nisso, que é muito importante você entender. Quando eu e você chegamos aqui na Terra, nós chegamos como os espíritos aperfeiçoados. Por isso que quem nasceu
depois da cruz, ele foi enviado como espírito aperfeiçoado. Ou seja, os espíritos que haviam antes da cruz não eram aperfeiçoados. A cruz aconteceu para que houvesse a transição entre lei e graça. Por isso que a Bíblia diz que todo mundo que morria antes da cruz, eles ficavam, quando morria, ficavam presos. Ficavam presos e cativos. E não ia para o paraíso. Ficava na condição de tártaro. Ficava na condição de cativo. Lembre-se que a Bíblia diz que quando Cristo morreu, quem estava ao cativo, ou que estava no cativeiro, ele levou o cativo. E a Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele pregou aos espíritos que estavam em prisões, lá nas cartas de Pedro. Muita gente fala que eram anjos caídos, não sei o quê. Dá para você entender que os espíritos aperfeiçoados, que a Bíblia diz, era um patamar que o ser humano poderia chegar de acordo com aquilo que ele desenvolvesse o seu papel como enviado para encarnar aqui na Terra, no ser humano. O Salmo 139, o versículo 14 ao 16, Davi estava conversando com Deus, e Davi disse assim: de um modo terrível eu fui formado. Mas Davi estava conversando com Deus. Davi disse assim: de um modo terrível eu fui formado. Por que de um modo terrível? Será que não foi na concepção em que o Espírito entrasse e encarnasse como ser humano? Mas não foi isso que aconteceu com Deus na pessoa de Filho? Para que ele pudesse se manifestar ao mundo, ele precisava nascer como homem, no ventre de uma mulher? Por que Davi diz: de um modo terrível eu fui formado? Ele continua dizendo: antes mesmo do meu corpo ser formado no ventre, eu ser entretecido, ou seja, o nervo na carne, o nervo no osso, que o que segura a carne no osso é os nervos. Através da elasticidade que existe no nervo. Com o tempo vai passando, os nervos vão ficando fracos, a carne vai saindo do nervo, aí dá-se o nome que você conhece, que é usado muito no sentido feminino, né? Ah, não sei o que tá caído, ah, não sei o que tá caído, não sei o que tá caído. Eles falam das nádegas, né? Flácidas. Eles gostam muito de falar das mulheres, mas eu vou entrar aqui a favor das mulheres, mas o homem também, ele vai perecendo também. O homem também ele vai perdendo a sua elasticidade, não é? E o nervo vai se soltando da carne, dos ossos, e tudo vai caindo. Por isso que a gente vai se enrugando, a gente vai criando aquele monte de pele, e quando morre, principalmente, você vê isso aí. Davi disse assim, Salmo 139, 14 ao 16. Ele fala assim: Deus, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe,
antes de eu ser entretecido, tu já me conhecia. E todos os meus dias na terra foram pré-estabelecidos por ti. Queridos, o que é uma coisa pré-estabelecida? Não é uma coisa estabelecida de antemão? Quando você estabelece uma data de pagamento é uma coisa. Agora, quando você pré-estabeleceu a data do pagamento é outra coisa. Quando você estabelece o pagamento é que você pagou. Agora, quando você pré-estabeleceu o pagamento é que você marcou uma data para pagar. Davi diz: os meus dias na terra foram pré-estabelecidos por ti, ou seja, estabelecido com antecedência. Agora é muito importante também que quando você estuda Jeremias 1, 14, 5, antes de Deus dar Jeremias como profeta às nações, Deus faz questão de falar com Jeremias que ele é espírito e ele vai vir encarnar como ser humano na terra, e Deus entrega Jeremias como profeta aqui na terra. Mas antes Deus fala: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu já te conhecia, e as nações eu te dei por profeta. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, 22 a 23, fala que os cristãos do primeiro século já tinham alcançado o Monte Sião, que era condição espiritual e não lugar, nesse caso. Já tinham chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscritas ou inscritos nos céus e não na terra. Meu querido, isso aqui é muito importante. Se de antemão, antes de eu e você nascer aqui na terra, Deus já nos conhecia como espíritos. Aí a pergunta que vai é essa: se eu e você já chegamos aqui como espíritos aperfeiçoados, porque Deus só permitiu que chegássemos aqui, vivêssemos aqui, amasse a Ele com todo respeito, com toda a pompa, temer a Ele e ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos, porque somos iguais mesmo, porque eles também são espíritos encarnados aqui. É a Bíblia que diz, eu estou só repetindo. Aí eu te pergunto, se eu e você já chegamos aqui como espíritos aperfeiçoados, por que foi criado então a religião para colocar o ser humano lá dentro? Quer dizer que eu e você temos que ser aperfeiçoados por uma religião? Nós temos que ser aperfeiçoados por uma denominação? Eu tenho que ser aperfeiçoado por um homem chamado de pastor, líder religioso, que é a mesma coisa que eu? Ou ele é um espírito evoluído mais do que eu tenho que me dobrar a ele, aceitar o que ele fala, acreditar no que ele fala, se submeter a ele em nome da religião, em nome da denominação, e ele falando em nome de Deus e eu aceitar isso? Tem
alguma coisa errada nisso. Será que essas as muitas informações que os pais da igreja ocultaram de nós, tiraram essa mentalidade do ser humano, de quem verdadeiramente ele é, e colocaram sobre o ser humano uma coisa chamada religião, para que eu e você pudéssemos acreditar que eu e você precisamos de alguma instituição religiosa para nos aperfeiçoar, para depois voltarmos para o Criador? Não. Tem muita coisa errada, tem muita desinformação nisso tudo. Mas aonde que está escrito na Bíblia, então, que eu cheguei aqui como espírito, revestido de carne, mas preciso se submeter a um certo tipo de ismo, de sistema, para que eu me aperfeiçoo e volto para Deus? Lembrando que o verbo voltar, em Eclesiastes 12:7, ele arremete ao quê? Você só volta para um lugar de onde você veio. Ninguém volta para um lugar de onde não veio. Tem muita coisa errada, existe muita desinformações que eu e você não sabemos devido ao sistema ter banido essas informações do mundo inteiro e eu e você não tivemos acesso. Mas a página está virando. Estamos começando nas entrelinhas da Bíblia entender como que nós chegamos aqui e por que que estamos aqui e por que e como que nós vamos sair daqui outra vez. Nós não vamos sair daqui, nós chegamos aqui como espíritos e vamos sair daqui como espírito de novo. Chegamos através do útero da nossa mãe e vamos sair através da sepultura. Porque antes que esse corpo ele vá para a sepultura, quando paramos de respirar, o espírito já voltou para Deus. Eclesiastes 12:7. Pense comigo. Foi por isso que criaram a religião? Depois que baniram de nós todas as informações que eu e você precisávamos saber? Será que não é isso o maior segredo da humanidade? Somos espíritos aperfeiçoados. O maior segredo da humanidade. Deus te abençoe. Estamos juntos. Dê um like. Se inscreva no canal. Se torne membro. E na descrição do vídeo existe uma forma de você nos ajudar. Deus te abençoe. Vamos continuar progredindo no conhecimento da palavra do nosso Deus. Tchau.